Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology, é o nosso quarto webinar de 2024, e hoje abordaremos especificamente sobre o cuidado perioperatório de pacientes com dengue, um tema realmente intrigante, um tema importante, não só por um anestesiologista brasileiro, mas também no exterior, visto que se trata de uma doença, realmente uma epidemia dessa doença em diversas localidades ao redor do mundo, então é importante não só para o anestesista brasileiro, mas como no exterior, quem nos ouve lá fora, entender um pouco mais sobre o cuidado desafiador desses pacientes. E hoje, né, para esse evento, teremos, né, o prazer de contar como moderador do evento o Dr. Plínio da Cunha Leal. O Dr. Plínio é professor da Universidade Federal do Maranhão e anestesiologista do Hospital São Domingos, em São Luís, além de ser diretor, né, do Departamento Científico da Sociedade Brasileira e membro do nosso conselho editorial. E antes de passar a palavra para o Plínio moderar o evento, nós temos uma presença ilustre hoje na nossa atividade, né, que é o presidente da Sociedade Brasileira, o Dr. Diego, que fará né, o uso da palavra por alguns instantes e, logo na sequência, Plínio, você pode dar início à apresentação e à moderação do nosso webinar. Por favor, Dr. Diego. André, muito obrigado. Eu vim aqui especialmente para elogiar o trabalho que a Bijan faz, principalmente nesses webinários, e também com a presença de nossos diretores aqui, doutor Plínio moderando, a doutora Lorena, a doutora Liana participando. Então, um tema muito importante que gerou, inclusive, essa publicação. Então, eu dou os parabéns a todos vocês, especialmente a doutora Lorena, que fará a apresentação, e o doutor Plínio, que também fará a moderação. A você, André, é a nossa felicidade de contá-lo como editor chefe da Brazilian Journal. Plínio, é você. Bem, boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar esses webinários da Bijan. Bijan que é muito bem comandada pelo Dr. André e só aumentando o fator de impacto, uma história que já vem há muito tempo, e muito obrigado, André, sempre por sua parceria, a Mel, que cuida muito bem da nossa Bijan, e falar um pouco desse webinário com a presença da doutora Lorena, que vai falar sobre o manejo perioperatório, né, dos pacientes com dengue, ela que encabeçou esse projeto e esse artigo que vai ser discutido agora um pouco nesse webinário. Boa noite a todos. Doutora Lorena, a palavra é sua. Obrigada, doutor Plínio. Obrigada a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Inicialmente, eu gostaria de agradecer. Vocês me ouvem bem? Sim, Lorena. Beleza. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer a apresentação desse editorial sobre anestesia e cuidados perioperatórios no manejo dos pacientes com dengue. Nós vamos fazer algumas considerações e ver os inúmeros desafios. Dizer que, na verdade, esse foi um trabalho em equipe. Nós temos aqui na nossa equipe eu, Lorena, doutora Liana, doutor Plínio da Cunha Leal, doutora Michele, doutor Diego e também o doutor André, que todos colaboraram imensamente nesse projeto. Então, falando um pouquinho sobre a dengue em si, a dengue é uma arbovirose, é um arbovírus, e o primeiro relato de dengue veio de 1779. Ele é da família Flaviviridae, assim como outros flavivírus, como febre amarela, zika, chikungunya, que dividem um pouco do genoma e algumas também manifestações clínicas. A dengue tem 4 sorotipos, tem os tipos de 1 a 4, eles têm 2/3 do genoma em comum, mas tem algumas diferenças que também causam diferenças na sua clínica, na sua forma de apresentação. O vetor mosquito Aedes aegypti, ela é endêmica em 128 países. Então, nós temos uma população em risco de quase 4 bilhões de pessoas, isso é em 53% no ano de 2015, e tende a aumentar a cada ano com a tendência de aquecimento global. Ela é uma doença localizada principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, engloba majoritariamente os países em desenvolvimento, engloba a América do Sul, América Central,
uma parte da África e o sul da Ásia, e também a Oceania. E tem um impacto econômico imenso de 8,9 bilhões de dólares. Apesar de tudo isso, apesar dessa grandeza dessa doença, epidemiologicamente falando, a literatura sobre o paciente cirúrgico com dengue é muito escassa. Isso que nos motivou a estudar um pouco mais sobre o tema. Bom, no Brasil, esse ano, esse é um mapa até maio desse ano. Em azul escuro, nós vemos aqui o mapa do ano atual e em azul claro o mapa de 2023, do ano passado. Então, a gente vê que houve um boom de casos aí, com até 4 vezes mais casos do que o ano passado no mesmo período, gerando mais de 2.000 óbitos e uma letalidade aí beirando quase 5% dos casos graves. Os estados mais prevalentes foram os estados do Centro-Oeste e Sudeste, região Sul também. Teve a menor prevalência na região Nordeste do que nos outros anos e na região Norte também. Dando ênfase aí para o Distrito Federal, Minas Gerais, o estado do Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. Então, nós fizemos esse editorial com o objetivo de atualizar os achados clínicos, o diagnóstico e a classificação de dengue, além da gente tentar revisar, na verdade, ver o que a literatura nos mostra de evidência sobre o manejo anestésico no perioperatório e também como manejar o paciente crítico com dengue, que muitas vezes chega nas nossas mãos. Esse é o QR Code do artigo, ele está disponível em Open Access para todos. Então, qual foi a nossa estratégia? A nossa estratégia foi fazer uma revisão, a gente fez uma tentativa de uma revisão sistemática, né? Cruzando os termos dengue com anestesia, cirurgia, complicações cirúrgicas, manejo, período perioperatório, pós-operatório, gravidez e cuidados intensivos. Isso foi feita uma revisão até 13 de abril desse ano, né? Algum tempo atrás, faz 2 meses, mais ou menos. E a base de dados, a gente usou uma ampla base de dados. A gente percebeu que muitos artigos também vinham em espanhol. Então, teve uma importância aqui da gente incluir a Lilacs na nossa base de dados. Encontramos aqui 46 artigos mais relevantes que a gente, então, trouxe para esse editorial. Então, sobre a dengue em si, é importante a gente entender de que forma ela se instala e quais são as suas fases. Tem um período de incubação de 3 a 10 dias, e depois desse período, ela pode se instalar da fase febril, sendo que a maioria das pessoas, na verdade, cerca de 80% é assintomático, e só 20% ali se instala realmente com a fase febril. É uma febre, às vezes, baixa, moderada, com aquela sensação de fadiga, dor retroorbitária e, às vezes, um rasgo cutâneo até 50% das pessoas. Desses, a maioria das pessoas vai diretamente para a fase de recuperação e outros vai para uma forma mais grave da doença. Cerca de 5% desenvolve a forma crítica. Nessa fase crítica, nós temos, então, uma diminuição de leucócitos e plaquetas, nós temos um extravasamento plasmático acentuado, que a gente vai entender um pouquinho mais na frente, associado a uma leucopenia. Coincidentemente, essa fase ela é após a fase febril, ou seja, a fase febril já diz como o próprio nome, vem a febre. E depois que a febre passa, é que vem esses 1 a 2 dias mais críticos da doença, que realmente eles fazem a fase grave, a forma grave. Depois dessa fase, pode ocorrer a convalescência, em que ocorre a reabsorção desses líquidos, e também dura em torno de 72 horas. É muito importante a gente acompanhar, então, como a gente está vendo em vermelho, o hematócrito, que no início a gente é importante saber o valor basal para todos os pacientes, e depois esse hematócrito vai aumentando na fase crítica, chegando ao seu ápice, e reduz na fase de convalescência. Isso coincide com a transudação plasmática, deixando uma certa hipovolemia e o hematócrito aumentado. Isso coincide também com o nadir das plaquetas, então as plaquetas elas vão reduzir ao valor mínimo, que coincide com esse valor do hematócrito alto. E depois as plaquetas voltam ao seu valor normal. Então, a forma que a gente vai pesquisar a dengue vai depender da sua fase. Nos pacientes que estão lá no início da doença, ali nos primeiros 3 a 6 dias, a gente vai pesquisar o vírus em si, seja pela viremia com a RT-PCR, ou com uma pesquisa mais simples, que pode ser por ELISA, que é o NS1 antígeno, que é muito específico e sensível e também pode ser usado.
Depois vai aparecer, depois do 6º dia, o IgM, e lá depois da segunda semana, 10 dias, o IgG. Se a pessoa foi infectada, isso na primeira infecção, se ela foi infectada pela segunda vez, aí ocorre uma alteração nessa forma de apresentação do diagnóstico, em que eu tenho valores de IgG mais alto já no início da fase febril. E aí também podendo desencadear uma forma mais grave da doença. E a classificação de gravidade. A classificação de gravidade, ela foi revista pela OMS em 2009. Então, ainda é muito comum a gente ouvir nos dias de hoje as pessoas falando: fulano teve a dengue hemorrágica, ou a síndrome do choque da dengue. Entretanto, essa classificação, ela foi retirada pela OMS, porque foi visto que dava para simplificar de uma forma para poder esses pacientes eles serem admitidos mais rapidamente na UTI e serem entendidos como pacientes que podiam já evoluir para uma forma mais grave. Então, como é que é essa classificação mais nova? Mais nova, entre aspas, que é desde 2009. Os primeiros pacientes são os pacientes sem um sinal de alarme, com a doença leve, ou seja, uma dengue, como a maioria das pessoas vai ter experiência, e tem pacientes ainda naquela fase que ele já desenvolve alguns sinais de alarme. Esses sinais são muito importantes porque eles vão ser preditores de uma maior progressão para a gravidade. Então, pacientes que se apresentam com dor abdominal, vômitos persistentes, acúmulo de fluidos, hemorragia, letargia intensa, uma certa queda na temperatura, hepatomegalia, e eu já tenho laboratorialmente maior aumento no hematócrito e diminuição de plaquetas, essas pessoas podem ter uma evolução para a gravidade e a gente tem que ficar mais atentos. Tanto uma forma como outra pode evoluir para a dengue grave, que são 5% dos pacientes. O que define a dengue grave? É o extravasamento plasmático, que seja por choque, acúmulo de fluidos com efusão pleural, ascite, sangramento e a disfunção orgânica. Essa disfunção orgânica, ela é principalmente em 3 órgãos: fígado, sistema nervoso central e coração. E quais são os fatores de risco? Quem são as pessoas que têm mais predisposição a ter uma forma grave da doença? Então, existem os fatores relacionados ao hospedeiro, e esses pacientes a gente tem que ficar mais atento, que são as crianças menores que 1 ano ou idosos, sexo feminino, gravidez, pacientes imunodeprimidos, é que eu vou chamar a atenção dos transplantados, diabetes, hipertensão, cardiopatas, obesidade, desnutrição, asma, DPOC e doença renal. Alguns fatores genéticos, pessoas da descendência africana, elas têm uma maior proteção, e alguns polimorfismos, que eu não vou entrar em detalhes. Aqui, muito importante, pessoas que já tiveram dengue uma vez, quando elas vão contrair a doença pela segunda vez ou terceira vez, elas têm uma maior tendência também até a forma grave. Se esse tempo de intervalo entre a primeira e a segunda foi muito longo, também. E a exposição a outros flavivírus, febre amarela, etc. Os fatores imunológicos, o tipo de sorotipo, também predispõe à gravidade, sendo que o DENV2 da Ásia é um dos mais graves do que o da América, e a viremia em fase mais precoce. Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas estão transitando globalmente entre os países e essas formas acabam se misturando. A fisiopatologia é extremamente complexa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, inicialmente, quando o vírus é inoculado aqui em cima pelo mosquito, a gente vê essas bolinhas amarelas que são os vírus, ele vai infectar células de Langerhans e células dendríticas. Depois, no sistema, na corrente sanguínea, já vai infectar macrófagos, e nesses macrófagos eles vão liberar essas pequenas partículas chamadas vírions, que são essas proteínas NS1. Essas proteínas vão causar o extravasamento plasmático, eles vão quebrar o glicocálix do endotélio, então eles quebram diretamente o endotélio, além de fazer uma degradação aqui maciça das plaquetas por vários mecanismos, que eu não vou também entrar em detalhes nisso. O certo é que todas essas manifestações causam um boom no sistema imunológico, né, uma tempestade de citocinas, e elas atacam diretamente alguns sistemas. No sistema nervoso central, até 6% das pessoas podem ter encefalopatias, encefalite, que é a forma mais temida dessa
desse acometimento. No sistema hematológico, tem uma trombocitopenia, tem uma disfunção plaquetária, então elas não estão só diminuídas no número, a medula óssea também é suprimida e eu tenho alteração na função dessas plaquetas. Níveis de fibrinogênio baixo, eu tenho um desbalanço aí do sistema fibrinolítico. No sistema cardiovascular, eu tenho arritmias, como por exemplo, BAV, alterações do segmento ST, então tenho várias alterações, miocardite, que é a mais grave de todas, falência cardíaca congestiva, etc. E outras, como aquelas que acometem o fígado, porque o vírus ele ataca diretamente o fígado, causando apoptose nos hepatócitos, e aí eu vou ter uma tendência a uma falência hepática aguda, né? Uma falência fulminante. Também ataca diretamente ou indiretamente o rim, né? Por hipotensão, posso ter uma lesão renal aguda, sangramento gastrointestinal é muito comum e outras que a gente vai ver mais na frente. De forma muito importante, a dengue pode predispor à hipertermia maligna em pessoas predispostas. E na gravidez, a gente tem que ter uma especial atenção, porque ela pode causar abortamentos, parto prematuro, tem riscos para o feto e também ela pode se superimpor com pré-eclâmpsia e eclâmpsia e causar hemorragia nas cesarianas. A gente também vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, qual é o papel da dengue no perioperatório? A gente tem que entender que a dengue faz uma série de alterações microvasculares, extravasamento plasmático, um estado de descompensação completa no nosso sistema imunológico, um boom de citocinas, alteração de complemento, etc., e coagulopatias. Então, isso tem toda a influência quando o paciente vai submeter à cirurgia. Esse paciente, ele tem já a sua basal, de forma basal, resposta neuroendócrina ao trauma. E aí acrescenta a inflamação sistêmica, sangramento, choque e tem mais complicações também. Então, a gente tem que entender a doença para saber tratar esses pacientes, principalmente aqueles críticos. Além disso, pode acontecer o abdômen agudo relacionado com dengue. Como que é isso? Eu posso ter uma causa real de abdômen agudo diretamente relacionado com dengue ou uma causa em que a dengue simula um abdômen agudo. E esses pacientes, eles podem acabar indo para uma cirurgia, uma laparotomia e, na verdade, eles não precisavam ter ido e acabam tendo toda a repercussão também de neuroendócrino. Então, nesse artigo de revisão, que foi um dos melhores que nós encontramos relacionado aos pacientes cirúrgicos, ele trouxe 22 estudos e mais de 9.000 casos de pacientes com dengue. Desses casos, ele achou uma frequência de 16% de abdômen agudo. Notem, entretanto, de 1.500 pacientes com abdômen agudo pela dengue, somente 20 passaram por cirurgia, mostrando aqui que o tratamento mais conservador nesses casos às vezes tem um melhor desfecho. E quais foram as causas mais frequentes? Colestite aguda, pancreatite, apendicite aguda, perfuração, rotura esplênica e peritonite inespecífica. Então, esse extravasamento plasmático que ocorre pela dengue, ele pode fazer um edema seroso e, por exemplo, uma colecistite calculosa, ou facilitar a translocação de bactérias e favorecer um apendicite. E os hematomas também podem causar hematoma de parede ou hematoma esplênico também com rotura. Então, é muito importante ter atenção com essa dor abdominal no paciente com dengue. E o manejo do pré-operatório. Se eu receber um paciente com suspeita de dengue no pré-operatório, eu preciso primeiro confirmar isso, de acordo com aquelas fases clínicas que nós vimos anteriormente. Eu preciso identificar os pacientes com fator de risco de dengue mais grave, que são aqueles que a gente já pontuou também. E se o paciente tem dengue aguda, eu preciso avaliar quantos dias ele está com dengue, pelo menos de sintomas, a fase clínica em que ele está, se ele tem sinais de alarme e alguma disfunção orgânica. Avaliar também a urgência do caso. Claro que se for urgente, eu preciso prosseguir. Mas se for eletivo, a gente vai ver como é que a gente se conduz para poder adiar essa cirurgia e fazer com segurança. Os exames, então, a gente vai frisar aqui o hemograma completo, porque é muito importante a gente ver um valor basal desse hematócrito e dessa plaqueta no paciente com dengue, mas também tem que avaliar como um todo todos aqueles sistemas acometidos. No paciente que às vezes chega de UTI, que é um paciente extremamente inflamado, tem um valor aqui do ultrassom POCUS,
que vai visualizar, por exemplo, ascite ou efusões pleurais, que podem ser muito úteis, como a gente vai manejar clinicamente essa reposição de fluidos. Também a gente pode usar de marcadores de gravidade, aqui eu vou dar ênfase para a albumina. Muitos pacientes com dengue têm hipoalbuminemia e é relacionado com gravidade. E a vacina perioperatória? Bem, a gente está numa fase em que escuta falar, todo mundo quer me vacinar, chegou a vacina, está sendo oferecida, né, pelo nosso sistema público de saúde. E no Brasil, a vacina que nós temos atualmente é a Qdenga. Para a dengue é aprovada atualmente, nós temos duas vacinas, Denvax e Qdenga. As duas são vacinas tetravalentes de vírus vivos atenuados. Entretanto, não existe nenhum consenso de como conduzir pacientes que se vacinaram no pré-operatório. Em relação aos pacientes que se vacinaram com vacinas de vírus vivos, existe só uma opinião de especialista relatando que a gente tem que esperar 3 semanas até esse paciente ser operado. Mas quando, por exemplo, a gente está falando de pacientes com transplante, ou então pacientes que vão passar por uma esplenectomia, por exemplo, eles precisam também daquele time da cirurgia. Então, a gente vai pesar aí para não atrapalhar também o tempo dessa cirurgia. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente achou para a gente ter ciência do grau que a dengue pode afetar um paciente cirúrgico. Então, paciente de transplante no Hospital de Fortaleza, ele relatou 2 casos no terceiro DPO, ambos com plaquetopenia, febre, lesão renal aguda, no pós-operatório de transplante, sendo que um deles evoluiu para óbito. Então, esses pacientes eram pacientes que eles chegavam para a cirurgia, os pacientes que eu vou mostrar chegavam para a cirurgia, e aí eles evoluíam no pós-operatório, com febre, plaquetopenia, e aí aqui eu diagnosticar a dengue depois de terem sido operados na cirurgia letiva. Uma cirurgia de reconstrução de trânsito também se apresentou no segundo DPO, com um desconforto respiratório agudo, e aqui é interessante que ele mostrou nesses gráficos o aumento no hematócrito, coincidindo aqui com a queda nas plaquetas, e vejam que as alterações começaram mais ou menos no 4º dia do pós-operatório. Em paciente de bypass, vascularização cardíaca, também no terceiro PO, paciente para nefrolitotomia, manifestação no segundo PO, e paciente com nefrolitotomia percutânea também no primeiro ou terceiro PO, choque. Alguns desses pacientes que eu estou relatando aqui faleceram, outros conseguiram ser manejados. Mas o que é importante a gente dizer? Que é no período mais agudo do pós-operatório que esses pacientes com dengue vão ter aquele boom de citocinas associado ao trauma cirúrgico, e a gente tem que ter atenção com o paciente que se apresenta com febre no pós-operatório em regiões endêmicas e também lembrar da dengue. Então, vendo essa gravidade, a gente fez uma sugestão para cirurgias eletivas. Então, está bem claro que um paciente com dengue em fase aguda, ele deve ter a sua cirurgia postergada, não cancelada, né? Ela vai esperar para acontecer. E no grupo com quadro leve, nós sugerimos aguardar 14 dias no início dos sintomas. No grupo de pacientes que têm fatores de risco ou se apresentam com sinais de alarme, aguardar 3 semanas. E aqueles com dengue grave, claro, não tem previsão. O importante é que esse paciente ele tenha que ter todos os critérios de alta no momento da cirurgia, alta da dengue, né, no caso. Ele tem que estar sem febre, ele tem que estar com o melhor estado geral, apetite, estável hemodinamicamente, óbvio, a função respiratória, observar a ausência de sangramento, e também a gente tem que olhar bem os exames laboratoriais desse paciente, principalmente plaquetas e hematócritos, e sem fluidos EV. Então, se esse paciente já chega lá no intraoperatório, como é que a gente vai manejar? Tem alguns cuidados, principalmente envolvendo a via aérea. Esses pacientes, eles têm uma tendência a edema de via aérea, e aí, portanto, possivelmente uma via aérea difícil. Sangramento na manipulação da via aérea, eles estão extremamente friáveis, e sangramento aí no trato gastrointestinal e na via aérea é mais predominante, sangramento de mucosa também. É um risco de aspiração naqueles pacientes que estão em vômitos incoercíveis. Lembrar que o choque na dengue é um choque hipovolêmico, então comportar-se da mesma forma, lembrar da farmacologia dos pacientes com choque quando for anestesiar esses pacientes.
E na hipoalbuminemia, também lembrar que a gente tem uma predisposição a ter intoxicação por anestésicos locais, então evitar bloqueios contínuos nesses pacientes. Sobre fazer bloqueio neuroeixo ou anestesia geral, é uma questão extremamente não consensual, em que prevalece o bom senso, claro, se sangramento ativo totalmente contraindicado e se plaquetas menor que 50 mil também contraindicado. E no mais, evitar o anti-inflamatório, não esteroidal, os AINES. Esses pacientes eles já têm um dano hepático importante, a gente sobrecarregar ainda mais esse sistema hepático e hematológico deve ser evitado, evitar injeções IM, por menores que sejam os que eles diziam, as punções, né? Pode gerar grandes sangramentos e os bloqueios periféricos também devem respeitar os limites de plaquetas. Sobre as pacientes obstétricas, a gente trouxe o último consenso publicado no Anestesia e Analgesia sobre as pacientes quando fazer a anestesia do neuroeixo em pacientes com trombocitopenia. E aí você vai avaliar uma série de fatores, não se limitar ao número da plaqueta em si, claro, mas existe um consenso que, se está em sangramento ativo, você contraindica o bloqueio de neuroeixo, e se você tem um grau de trombocitopenia e a paciente está estável, né? A gente não vai nem dizer que está bem, mas está estável, com a plaqueta maior que 70 mil, você está autorizado. É muito raro que aconteça um hematoma espinhal ou epidural. Lembrar, entretanto, que na dengue, essa disfunção plaquetária, ela não é só no número, mas também ela tem uma diminuição na função das plaquetas em si, que demora mais a recuperar do que nos pacientes ditos saudáveis. Importante nas pacientes ainda obstétricas, e além da plaquetopenia, lembrar que é importante fazer um diagnóstico diferencial com a síndrome HELP. Essas pacientes, elas têm, o que elas têm em comum? Elas têm a plaquetopenia em comum, a febre pode acontecer, então, às vezes, aquela paciente que chega numa cesárea de emergência, supostamente com a síndrome de HELP numa área endêmica e num mês endêmico, epidêmico, pode estar, na verdade, com dengue. Lembrar que a HELP, ela não tem ascite, efusão pleural, e a dengue sim, porque tem um extravasamento plasmático importante. A HELP não tem aumento de hematócrito, a dengue tem, e na HELP costuma manifestar com hipertensão, e na dengue, hipotensão ou choque. Mas, na verdade, esse parâmetro da pressão em si não deve ser levado como um fator isolado. E lembrar também da hemorragia pós-parto. Aqui eu trouxe um relato de caso, vocês estão percebendo que a gente está trazendo bastante relatos de casos, séries de casos, porque essa é a evidência que a gente tem sobre a dengue no perioperatório. Na paciente obstétrica, então, ela tem o maior risco de ter um evento de hemorragia pós-parto. Nessa paciente, por exemplo, ela foi admitida com febre e 98 mil plaquetas. Decidiram por fazer anestesia geral e essa paciente perdeu, após a retirada do feto, 3,5 litros, teve sangramento de 3,5 litros, e a cirurgia durou, uma cesárea que durou 3 horas e meia. Por aí vocês podem tirar a confusão que foi. Com transfusão múltiplos aí de vários hemocomponentes, então tem que ter muita atenção nessas pacientes. Depois que foi feita a cirurgia, no dia seguinte é que foi diagnosticado a sorologia da dengue dela. E aí eu vou entrar aqui um pouco na conduta, no manejo do paciente com dengue. A gente pode receber esses pacientes em várias fases, como a gente já entendeu. A gente não vai receber tanto esses pacientes na fase A, e sim os pacientes mais graves, seja aqueles com fatores de risco ou com sinais de alarme, e principalmente aqui ter atenção para os pacientes com dengue grave. Nesses pacientes, eles devem ir diretamente para a UTI. Fazer um hemograma de 2 em 2 horas é importante, fundamental, ter um hematócrito basal desse paciente, porque ele vai servir de comparação com os próximos que a gente vai colher. Não tem diferença entre administrar cristalóides ou colóides, por isso a gente dá preferência para os cristalóides, de preferência isotônicos, né, ou próximo disso. Vai avaliando a melhora clínica durante, não pode deixar esse paciente, vou deixar aqui esse soro correr 1 hora e depois eu volto. Não dá, tem que ficar em cima dele e lembrar que essas primeiras 24 horas aí são críticas, né? Por isso que o nome é fase crítica. Então, no paciente com choque, esse choque compensado, ele diz que o paciente ter baixa perfusão, mas a pressão sistólica é normal, né? E a gente vai manejar com uma hidratação aí
uma reposição mais vigorosa e avaliar. Se tiver melhora clínica laboratorial, você vai reduzir essa infusão, né? Vai espaçar mais e reduzir também a infusão. E vai colhendo vários hematócitos. Se esse paciente não tem a melhora clínica, você vai olhar o hematócito. O hematócito subiu, vou continuar dando bolos. O hematócito reduziu, mas o paciente ainda está piorando, esse paciente pode ter um sangramento oculto, né? Desconfie. E aí, no paciente que não está melhorando, você revisa, vai voltar revisando esse hematócrito várias vezes. Se esse paciente estiver em choque, descompensado, já com hipotensão, eu vou fazer uma infusão mais vigorosa do que a anterior. E sempre avaliando esse hematócrito e voltando ao estágio aqui anterior. Na verdade, esse algoritmo é cíclico, né? Depois de 48 horas, eu tenho que interromper, entre aspas, essa infusão, porque o excesso da reposição volêmica também vai causar dano, né? Porque na fase da convalescência, lembra que ele vai absorver os fluidos. E aí eu vou poder ter edema agudo de pulmão e outras complicações aí de um balanço muito positivo. O segundo manejo importante aqui é o sangramento. Porque esse slide cheio de sangue, porque o paciente com dengue sangra para todo lado. Então, é importante lembrar que o sangramento da dengue, ele não é só pela trombocitopenia, ele é multifatorial, como a gente viu anteriormente. Então, a gente não pode dar todo tipo de hemocomponente para esses pacientes, a gente tem que individualizar caso a caso, e aqui o PBM entra muito bem, já foi relatado o uso com Zika vírus, e não fazer as transfusões profiláticas, né? Nesse estudo aqui, em que ele avaliou randomizado, controlado, trial, avaliou grupo transfusão versus controle em plaquetas com menos de 20 mil, mas esses pacientes não estavam sangrando ativamente, não teve diferença, só que aumentou os eventos adversos relacionados com transfusão. E aí, para finalizar, a gente entra nos pacientes que são extremamente desafiantes, que são aqueles que usam antiagregantes ou anticoagulantes e estão com dengue. E esse paciente está sangrando, o que eu faço? Tenho que suspende todas essas medicações e aí vai corrigir a disfunção de acordo com a necessidade. Se é dupla antiagregação, eu vou dar plaquetas, varfarina, eu vou dar plasma fresco congelado, inibidora de trombina, ou fator anti-10A, os novos anticoagulantes, a gente ainda não tem muita evidência, mas se for um sangramento ameaçador à vida, eu posso usar o complexo protrombina. Aqui eu trouxe um paciente para vocês, só para ter ideia da gravidade desses pacientes. Então, aqui a gente tem pacientes com múltiplos fatores de risco. Esse paciente fez uma angioplastia para uma síndrome coronariana aguda e depois, no primeiro PO, evoluiu com febre. No quarto PO, evoluiu com hematoma. Esse aqui é o hematoma do paciente e as plaquetas coincidiu com a queda das plaquetas 10.000, hematócrito lá em cima. Na verdade, desculpa, ele estava com baixa, né? Hemoglobina baixa, estava sangrando ativamente, plaqueta baixa, hipotensão, choque. Esse paciente aqui foi a óbito. Então, ter muito cuidado nesses pacientes com dengue e com múltiplos fatores de risco, principalmente os que se submetem a procedimentos cirúrgicos, mesmo de urgência. E como conduzir se o paciente não estiver sangrando e estiver usando dupla antiagregação? Nesses pacientes, a gente tem que balançar o risco entre evitar a trombose mantendo um antiagregante ou evitar o sangramento, evita o sangramento ou evita a trombose. Eu tenho que fazer essa escolha, né? Ou mantenha ou suspenda o antiagregante. Então, né, aqui é um guia do Ministério da Saúde, também é evidência que ele não disse exatamente que a referência ele tirou, mas ele orientou suspender a esclopidogrel nesses pacientes com maior risco de trombose intrastente, se a plaqueta estiver menor que 30.000. Outras fontes orientam 50.000. Se o paciente já tiver mais de 6 meses com stent farmacológico ou meio convencional, ele suspende também o AS se a plaqueta estiver menor que 30.000, aqui segundo o Ministério da Saúde. E em uso de varfarina, ele orienta suspender com plaqueta abaixo de 50 e associar aí, admitir esse paciente no hospital. Esse paciente tem que ser hospitalizado para poder checar diariamente essas plaquetas.
o paciente usando anticoagulante mais novos, né, como o da bigatrana, rivaroxabana, apixabana, você tem que esperar 24 horas depois do último uso, suspende, né, claro, aí espera 24 horas e aí começa a ponte com heparina e retorna quando as plaquetas forem maior do que 50.000. Então, o TRIG do Ministério da Saúde é 50.000, mas em outros locais eles falam em 100.000. Então, veja que não tem consenso também em relação a isso. Então, gente, a gente viu aqui vários cenários da dengue, vários cenários de pacientes cirúrgicos com dengue, fatores de risco, ter cuidado com sinais de alarme, e o que a World Health Organization mostra, né? O que a OMS mostra? Que para uma doença que tem uma doença complexa, mas que tem um manejo que é relativamente barato, simples e efetivo em salvar vidas. Contanto que nós tenhamos uma intervenção, um tempo certo e de forma correta. Então, aqui nosso objetivo é esse de tentar padronizar, né, para poder se preparar para esse paciente que é com dengue, paciente que geralmente vem grave para o centro cirúrgico, rapidamente reconhecer a gravidade, os fatores de risco, os sinais de alarme, para poder guiar as nossas condutas de forma precoce. O manejo ainda é muito negligenciado, mas para isso, né, podemos ter aqui, por isso que estamos aqui na Abidjan, para incentivar futuras pesquisas, entender as implicações da dengue, padronizar as condutas e assim poder buscar também melhores desfechos clínicos. Então, muito obrigada, me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida. Dou parabéns também à Abidjan pela revista que tem se projetado, né, de forma internacional, com um fator de impacto aí só aumentando, e muito orgulho para a gente. Obrigado, Lorena. Parabéns, excelente apresentação. O que a gente vê, na verdade, em relação à dengue, eu vi aí, e a gente viu que, por exemplo, no Maranhão, tem uma incidência baixa, né? Por exemplo, teve esse ano. E o que a gente vê na realidade são casos que não são nem diagnosticados, né? Acho que por ser um estado pobre. Então, o que a gente vê muito é isso. E eu estava, por coincidência, lendo alguns artigos hoje, artigos de jornais comuns mesmo. Esse ano, a dengue matou mais do que os 7 últimos anos. Então, assim, foi uma catástrofe. E eu acho que um dos sinais que levou a gente a escrever esse artigo, e que a Lorena encabeçou aí, teve essa ideia, e logo falou com a Liana, com a Michelle, enfim, com todo mundo, esse aumento exponencial que a gente teve nos casos de dengue esse ano, né? Então, ó, chegaram vários e-mails na SBA perguntando qual conduta tomar, por exemplo, em relação a uma gestante, enfim, e, e aí teve a ideia de fazer esse artigo. Lorena, mas uma coisa que eu vejo muito aqui, eventualmente, são os pacientes que não chegam, a gente nem sabe que eles têm dengue, como tu falaste aí, fazem um procedimento, às vezes o paciente é mal avaliado, suspeita-se de uma apendicite, de uma dor abdominal inespecífica, e depois é diagnosticado com dengue, né? Então, talvez esses sejam os casos mais desafiadores, porque a gente anestesia, não sabe nem o que o paciente tem, às vezes não acontece nenhum cenário de maior gravidade ali no intraoperatório, mas depois ele vai ter uma complicação na enfermaria ou na UTI, caso esse evento piore de forma drástica e abruptamente, né? Com certeza. Eu também fiquei surpresa, né, quando eu vi os relatos, para nos servir de alerta nas nossas condutas diárias, entendendo que nós estamos em um período, né, esse período é o primeiro semestre, um período epidêmico da dengue, e nós vivemos na zona endêmica, então talvez a gente tenha que baixar um pouco o nosso limiar para lembrar da dengue mais quando a gente pega esses pacientes graves, ou mesmo pacientes que estão jovens, uma apendicite, uma apendicectomia, mas que estão se comportando de uma maneira atípica. E aí lembrar dessas condutas que não são tão difíceis assim, por exemplo, esse extravasamento plasmático, o tratamento é reposição de fluidos. Então, ter isso em mente e ter uma abordagem mais padronizada, sabendo reconhecer que esse pode ser um paciente com dengue, sem dúvida, e talvez mudar, com certeza, o desfecho dele, né? Tem uma pergunta da Virgínia de Carli, ela fala, parabeniza aqui pela apresentação,
e fala se existe alguma evidência para testar pacientes assintomáticos candidatos a transplante de órgãos sólidos. Alguns hospitais adotaram essa conduta como rotina. Interessante a pergunta dela. Então, assim, esse cuidado que a gente tem com os pacientes do transplante é válido, e principalmente nesses momentos de maior endemicidade, aumento de casos, vale talvez sim, porque esses pacientes, como eu mostrei aqui, eles chegam assintomáticos para a cirurgia, mas depois desenvolvem uma doença grave, né? Eles estão imunodeprimidos e acabam desenvolvendo uma gravidade assustadora. Então, não vi nos artigos que eu busquei, que nós buscamos, nós não vimos uma conduta específica em relação a testar esses pacientes, mas vendo um antígeno, por exemplo, e uma sorologia, talvez, são medidas fáceis, né, e viáveis, acessíveis, e que realmente pode fazer a diferença. Então, apesar de não estar escrito na literatura, pode ser, sim, uma abordagem válida. Estamos sem mais perguntas aqui no QIA. Uma outra questão, Lorena, que a gente vê muito, e eu trabalho em hospitais públicos também, e que a gente vê muito em maternidade, são os pacientes com plaquetopenia, às vezes abaixo aí das evidências que a gente tem na literatura, e que a gente acaba optando, às vezes, pelo bloqueio de neuroeixo, em detrimento de anestesia geral, pelas condições eventuais que não são as mais adequadas possíveis. Aí, na tua realidade, no teu hospital, como é que vocês encaram isso? Igual. A gente percebe que aqui, ou na anestesia analgésica, ele diz, não postergue a realização da anestesia diante de uma cesárea de emergência pela potencial problema que você vê de um hematoma espinhal, que é menos frequente do que a gente tem medo, né? Na verdade, a gente tem medo porque é muito grave, mas ele fala explicitamente que acima de 70 mil é tranquilo, entre 50 e 70 mil é aquela zona cinzenta, e abaixo de 50 realmente aí está proscrito. E se ele estiver acima de 50, mas ele não tiver uma disfunção clara plaquetária, eu posso fazer uma transfusão de plaquetas nessa paciente e talvez, dependendo do estado geral, mudar essa conduta. Sim. Nos artigos com dengue, especificamente, não falando de trombocitopenia na gravidez em si, eles optaram por fazer anestesia geral nessas pacientes. Talvez elas chegam mais, como é que eu posso falar? Eu vou dizer uma palavra meio largadas, elas chegam menos com estado geral ruim, então você já percebe uma certa gravidade nessas pacientes na forma como elas se apresentam, mesmo tendo plaquetas de 90 mil, 70 mil, e depois essa plaqueta cai rapidamente, porque não é em todo serviço que eu consigo ter uma plaqueta que colhe agora e receber o resultado agora. Também nós temos esse problema em centros de baixo recurso. Mas na dúvida, se você tiver um paciente com febre, plaquetas próximo de 70 mil e você ficar mais confortável em fazer anestesia geral, também é uma conduta tranquila. Então, a gente nem chegou a fazer uma recomendação, na verdade, o que a gente fez foram sugestões baseadas nos conceitos que nós já temos em condutas extra-dengue, porque na dengue o que nós vimos foram séries de casos, é que acima de 70 mil, ok, mas abaixo disso pesa aí o risco-benefício, né? Doutor André está com a mão levantada. Tudo bem? Consegue me ouvir? Sim. Consegue? Sim. Parabéns, Lorena, brilhante apresentação, né? Realmente uma revisão fundamental, super didática, como vários colegas já comentaram aqui. A minha pergunta é especificamente sobre dengue severa, né? Então, você colocou ali justamente o editorial, até pela questão do nível de evidência e das recomendações, não se posiciona, né? Não consegue ainda se posicionar a respeito do tempo de término do quadro clínico para uma cirurgia eletiva. A grande questão é que, em virtude desse aumento que o Plínio comentou, principalmente nesse último ano, todos nós estamos pegando casos de alguns pacientes que chegaram com quadros de dengue severa e se apresentam por uma cirurgia oncológica, por exemplo. É sempre uma discussão, o cirurgião normalmente, né, até com uma certa razão, chega o paciente, às vezes recém-convalescendo do quadro, e já marcou a cirurgia, você chega já no dia com aquele paciente e tem que pesar a cirurgia oncológica para uma dengue que ele ainda está em recuperação.
do ponto de vista prático, claro que a gente não pode muitas vezes escrever isso no editorial, mas pelo que você viu e extrapolado de outros quadros clínicos virais, no momento que o paciente apresenta uma recuperação, no caso de uma cirurgia tempo sensível, né, ele se apresentou recuperado mesmo durante a internação, a gente estaria autorizado a proceder à cirurgia, se for uma cirurgia tempo sensível, se ele tiver condições, claro, de estabilidade hemodinâmica, uma melhora do padrão de coagulação, mesmo que realmente o quadro clínico ainda tenha sido, por exemplo, de uma semana atrás, e esse paciente se estabilizou há poucos dias, o que você acha? Qual seria a sua posição prática numa situação como essa? Então, excelente pergunta, André. É a pergunta de milhões, né? Mas olhando esse paciente e a cirurgia tem um tempo sensível para ser realizada e ele preencheu todos os critérios de alta que a gente mostrou lá, então ele tem os critérios de alta de dengue, ele está com estado geral melhor, ele está se hidratando sem fluidos IV, ele está sem febre, mesmo sem uso de antipiréticos. E todos aqueles critérios que a gente mostrou e que estão lá no editorial e que não são da Organização Mundial de Saúde, eu acho que a gente está assim autorizado a fazer essa cirurgia tendo o cuidado de verificar as plaquetas, como é que elas estão em tendência de alta em relação ao que elas estavam antes, o hematócrito está em tendência de queda, então tem todos esses fatores que a gente tem que avaliar em conjunto com o sistêmico também, né? Então, eu acredito que eu faria, sim, essa cirurgia. Mas Perfeito, muito obrigado. Não, excelente. Acho que essa realmente é a melhor conduta, né? Mas ainda a gente certamente imagina que há aumento da morbidade no pós-operatório. Não imagino que não seja dessa forma. A gente vivenciou isso no Covid, esse dilema, e na dengue esse ano realmente está acontecendo conosco. O que a gente vê, só para complementar, nesses casos, eu trouxe os casos clínicos justamente para mostrar que o que dá errado é quando o paciente está com dengue e não está diagnosticado e tem vários fatores de risco. Então, ele vai para uma cirurgia urológica, ele tem hematoma naquela cirurgia, ele tem lesão renal aguda, ele vai para uma cirurgia cardiovascular, ele vai ter um sangramento importante. Esses pacientes que não foram vistos antes. Então, se você está com um paciente com febre, e algumas alterações ali no hemograma, avalie bem, né? Mas se o paciente já passou por todas aquelas fases, você acompanhou esse paciente, eu acho que é tranquilo de a gente ir em frente, né? Principalmente nas cirurgias tempo sensíveis. Doutor Diego? Antes de tudo, parabéns, Lorena, pela excelente apresentação e as perguntas também muito boas. Eu só assim, relatar um caso assim, que nós somos de área de atuação também de medicina aeroespacial. Eu tive hospedado na minha casa uma tia minha italiana e ela, infelizmente, teve dengue e houve uma melhora substancial e ela quis voltar para a Itália, né? Voltou para a Itália, durante o voo foi péssimo, chegou lá e ficou um mês internado em Roma com uma plaquetopenia, ou seja, também porque mesmo os aviões de carreira e de coisa, eles têm uma pressão, eles não são completamente, eles são compensados, mas têm uma pressão menor, né? Então, assim, é muito interessante isso. É meio imprevisível, né? E ela já estava com critérios de alta também. Uma simples viagem, né? Totalmente. É como você diz, doutor, é imprevisível e a gente tem que ter um cuidado extra nesses pacientes de risco, né? Concordo totalmente. Bem, estamos sem mais perguntas aqui. Acho que já temos 50 minutos aqui de webinário. Acho que queria agradecer imensamente à doutora Lorena pela apresentação e vou passar a palavra aqui para o doutor André passar depois para o nosso presidente para finalizar o nosso webinário. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Plínio, e muito obrigado, Lorena. Excelente discussão e apresentação, uma honra ter vocês aqui. Espero que possamos fazer um novo webinar no futuro. Vou incomodar vocês certamente com novas oportunidades. São dois, além de editores, né, e membros do conselho editorial, contribuem muito com a revista nas suas revisões e também nos seus artigos. Então, a contribuição é vasta. Certamente vamos explorar no futuro novamente vocês para uma nova atividade. Agradeço também a presença do Dr. Diego, né, brilhante, a participação, inclusive, no nosso editorial. E, para finalizar, um agradecimento especial a todo o nosso corpo editorial, aos colegas pesquisadores. Tivemos a notícia na semana passada do aumento do fator de impacto da revista, atingimos o maior fator de impacto da história da revista, subimos de 1,3 para 1,7, e esse é considerada a principal métrica utilizada para medir o impacto da revista, e é uma métrica que nós estamos sempre atentos, focados principalmente na qualidade. Existem algumas críticas a essa métrica, mas é a principal que nós temos ainda atualmente para medir o quanto um artigo é avaliado, é citado, é replicado na literatura, e essa certamente é uma vitória de todos nós, uma vitória da sociedade brasileira de anestesiologia, em virtude de financiar esse projeto e levar esse projeto a sério. É isso que nós temos feito, e espero que esse trabalho continue, a revista continue evoluindo, principalmente em qualidade, que é o nosso grande foco, qualidade e impacto científico das publicações nelas realizadas. E, além disso, todo esse trabalho que é feito em apoio com a Mel, agradecimento à Mel, em virtude do que a gente consegue produzir a mais, além dos artigos, né, os webinários, os podcasts, né, as aulas que nós compartilhamos nas nossas redes, as informações utilizadas hoje através das redes sociais, que permitem que nós possamos atingir um público ainda maior com a informação, fazer com que a informação que é publicada na revista, ou mesmo em outras revistas parceiras, chegue no anestesiologista brasileiro, no anestesiologista no exterior, e que tenha alguma mudança de conduta, algum impacto clínico. Tá bem? Muito obrigado, então, pela atenção de todos, e vejo vocês no próximo webinar, no próximo mês. Muito obrigado. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Boa noite, boa noite. Obrigada.